Olha, mudanças no elenco da Chapecoense. Tem movimentado aí as rodadas de conversa pela região. O povo troca ideia nas últimas horas. Cada um tem uma opinião sobre o que vem ocorrendo com o Verdão do Oeste. Vamos à Arena Condá. Fernandinha Moro vai explicando pra gente. Você que sabe tudo o que ocorre por aí, é contigo aqui no Esporte. Pois é, Eduardo. Terça-feira movimentada na Chapecoense. A noite da segunda-feira já foi movimentada, um assunto que divide a opinião do torcedor. Está todo mundo comentando na cidade. Inclusive, nós fomos às ruas também para saber a opinião do torcedor. A gente vai te mostrar daqui a pouquinho no Esporte do Balanço Geral. Mas a gente começa, claro, atualizando. Para você que ainda não sabe, ontem à noite a Chapecoense anunciou, então, a demissão do técnico Gilson Kleina e também do diretor executivo de futebol, o Rui Costa. Já tem novidade chegando. Guto Ferreira deve desembarcar em Chapecó ainda nesta terça-feira, muito provavelmente será apresentado ainda na manhã da quarta-feira e aí terá o resto da semana para trabalhar com o elenco da Chapecoense, já que a próxima partida do Verdão é somente no domingo. O Guto Ferreira está voltando à Chapecoense e o torcedor lembra bem dele. 2 anos que ele deixou a Chapecoense, ele foi para o Bahia, depois foi para o Internacional, depois voltou para o Bahia de novo e agora está retornando então à Chapecoense, retorna ao comando técnico do Verdão. A gente vai saber um pouquinho mais sobre o Guto Ferreira agora. 2 anos, Guto Ferreira retorna ao comando técnico da Chapecoense. O professor já é conhecido por aqui. Para quem não lembra, Guto tem passagem pelo Verdão. Chegou em setembro de 2015. Conquistou o Catarinense de 2016 e deu início à vitoriosa campanha da Chape na Sul-Americana daquele ano. Em junho de 2016, Guto trocou a Chape pelo Bahia. Depois, o comandante ainda passou pelo Internacional de Porto Alegre e retornou ao Bahia, de onde foi demitido em junho deste ano. E agora, chega à Chape com a missão de afastar o clube do Z4. A Chapecoense que está a 1 pontinho do Z4, a 1 pontinho da zona do rebaixamento, também está nas quartas de final da Copa do Brasil, tem o jogo de volta na próxima quarta-feira. Quero também conversar um pouquinho com o Badá agora, só que antes de saber do Gilson Kleina, da saída do Gilson, da saída do Rui, a gente fala da novidade que é mais quentinha, que é a chegada do Guto Ferreira, né? Badá, gostou da contratação da Chape, do novo comandante do Verdão? Olá, Fernanda, um grande abraço a todos que estão nos acompanhando. Gostei, eu acho que é um bom nome para tentar recuperar a Chapecoense aí. Muitos torcedores ficam lembrando a saída do Guto Ferreira, que não foi muito legal, porque ele tinha contrato em vigor em 2016, né, mas recebeu uma proposta irrecusável, e o Guto Ferreira foi muito correto. Chegou e chamou a diretoria e apresentou a proposta, diz, olha, eu tenho esta proposta aqui do Bahia, que era 2, 3 vezes mais do que ele recebia aqui na Chapecoense. Então, a diretoria da Chapecoense, num primeiro momento, naquela ocasião, ficou meio chateada, naturalmente, né, porque não queria perder o Guto, porque ele estava realizando um grande trabalho, havia conquistado o título estadual, estava indo bem, né, nas competições, estava fazendo um bom trabalho. Teve uma passagem, tecnicamente falando, muito boa aqui pela Chapecoense, né? Então, são coisas do futebol e eu acho que esse momento é bom para o Guto Ferreira, que foi demitido lá do Bahia, né? E é bom para a Chapecoense, que precisa de alguém que já conheça o clube. Até porque o Guto Ferreira trabalhou com esses dirigentes que permanecem agora no clube. São dirigentes que estavam no clube em 2016, quando o Guto saiu. Então, até você trazer um novo treinador, arriscar um nome que nunca trabalhou aqui, talvez alguém que não é tão conhecido assim, até chegar na cidade, até se adaptar ao clube, até conhecer a filosofia de trabalho da diretoria, o tempo passa muito rápido. Então, o Guto já conhece tudo isso. O Guto chega hoje, amanhã já vai treinar, já assina contrato, já registra no BID e domingo já está em campo contra o Corinthians. Então eu acho que foi uma decisão acertada. Agora, o seu Guto Ferreira, ele tem um estilo um pouco diferente do Gilson Kleina. Ele tem que chegar com, digamos assim, com um discurso forte. Ele precisa dar uma colocar a casa em ordem no vestiário da Chapecoense, porque é muita conversinha, muito fofoquinha, e ele tem que ter uma conversa séria com os jogadores, porque o atual momento ruim da Chapecoense não é culpa só do seu Gilson Kleina. Os jogadores também têm a sua parcela de responsabilidade, e o Gilson Kleina está saindo, a gente vai repercutir agora, chegando o Guto Ferreira, mas o Guto tem que chegar com um discurso forte dentro do vestiário e dizer o seguinte, ó, fica quem quiser jogar com vontade, quem tiver motivado. Quem não tiver com vontade, não tiver motivado, aí pode deixar o clube, porque a Chapecoense vai precisar de jogadores comprometidos para a sequência da temporada. Fernanda volta com novas informações da Arena Condá.
Exatamente, Badá. E lembrando, por exemplo, que o atacante Guilherme já rescindiu o contrato com a Chapecoense, não pertence mais ao Verdão do Oeste. Você falou bem dessa chegada do Guto, a gente deseja boa sorte ao Guto Ferreira, que faça um belíssimo trabalho, é exemplo do que fez aqui em 2016, né, no Verdão do Oeste, para que a Chape possa somar pontos. A Chape vinha de 7 jogos sem vencer. No Campeonato Brasileiro é o time que mais empatou, são 9 empates nas 16 partidas até agora rodadas, né, do Campeonato Brasileiro. Lembrando que faltam somente 2 jogos para o fim do turno. A Chapecoense vai enfrentar o Corinthians em casa pelo Campeonato Brasileiro e o líder São Paulo em São Paulo, fora de casa, ou seja, também pelo Campeonato Brasileiro. 2 partidas difíceis para a Chapecoense pontuar e se afastar da zona do rebaixamento. Agora a gente fala um pouquinho também do técnico Gilson Kleina. Foi desligado ontem à noite pela diretoria da Chapecoense. O Kleina, que era um dos únicos 4 treinadores que estava no comando do time desde o início do ano, ou seja, de janeiro até agora, somente 3 clubes permanecem com os mesmos treinadores. O Grêmio com o Renato Gaúcho, o Cruzeiro com o Mano Menezes e o Internacional de Porto Alegre com o Odair Helmo. Para a gente ver como é grande mesmo essa troca de treinadores, como é comum no futebol brasileiro. O Kleina se despediu, então, da Chapecoense depois do empate com o Sport. Ele e também o diretor de futebol, Rui Costa. Depois do 9º empate no Brasileiro, Kleina não resistiu no comando da Chape. Contratado em outubro do ano passado, o treinador foi um dos responsáveis pela retomada das vitórias no Brasileiro, conquistando o título do retorno e a inédita 8ª posição na tabela, classificando o time para a Libertadores da América. Nesse ano, foi vice do Catarinense e classificou a Chape às quartas da Copa do Brasil. Kleina deixa o time com pouco mais de 54% de aproveitamento. Em 51 jogos, foram 21 vitórias, 20 empates e 10 derrotas. Campanha que pesou para a demissão foi a do brasileiro. Em 17 jogos, somou 18 pontos e venceu apenas 3 partidas. Deixa a Chape na 17ª posição. Mas a saída do treinador não foi a única. A Chape também desligou o diretor executivo Rui Costa. Rui chegou no Verdão logo após a tragédia de Medellín. Ao lado de Maringá, foi um dos responsáveis pela reconstrução do elenco verde-branco. Tá, então essas 2 saídas da Chapecoense, tanto do técnico Gilson Kleina como do diretor de futebol também Rui Costa. A saída do Rui Costa, inclusive, foi repercutida durante a manhã aqui na Arena Condá, porque o Rui Costa deu uma coletiva de imprensa, né, falou com os jornalistas, com os repórteres presentes aqui na Arena Condá, sobre o sentimento em estar deixando a Chapecoense e do trabalho feito, né, desde dezembro de 2016, quando assumiu, então, essa função de remontar o elenco da Chapecoense. Vamos acompanhar agora o que disse o Rui Costa. Nem sempre é fácil fazer o que nós fazemos aqui e como eu disse, foi um momento muito marcante da minha vida e por mais que não seja adequado para um profissional dizer o que eu vou dizer a seguir, eu vou levar a Chapecoense no meu peito. Porque viver aqui é algo que eu não vou esquecer jamais. Tá? Obrigado a todos, obrigado ao povo Chapecó, obrigado ao nosso torcedor, que esteve tão presente sempre nos momentos mais difíceis. Eu agradeço muito ao torcedor da Chapecoense, que também me acolheu de uma forma muito bonita. E tenham fé, fiquem com Deus e que tudo vai dar certo. Tá, então, a coletiva de despedida do Rui Costa, ele que deixa, então, o departamento de futebol da Chapecoense, agradeceu a tudo que viveu aqui, enfim, ele que foi um dos grandes responsáveis por remontar o elenco da Chapecoense depois da tragédia de Medellín, assumiu o departamento de futebol em dezembro de 2016, trabalhou ao lado do Maringá, ao lado do Nivaldo também, ao lado de tantas pessoas que passaram por aqui e de tanta gente que ainda está aqui, né, nesse duro trabalho. A gente fala muito que a reconstrução da Chapecoense foi o ano passado a Chapecoense se reconstruiu, mas é preciso um longo tempo para se reafirmar, né, na elite do futebol brasileiro. Está a um pontinho da zona do rebaixamento. A demissão do técnico Gilson Kleina e também o desligamento e a demissão do diretor executivo de futebol, Rui Costa, divide um pouco a opinião dos torcedores. A nossa equipe foi para as ruas. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar também a opinião dos torcedores sobre este momento da Chapecoense. E eu queria fazer também algumas perguntas para o Badá, com certeza, né? Queria que o Badá comentasse a saída do técnico Gilson Kleina. Para mim foi uma passagem, claro, estava 7 jogos sem vencer.
vencer, 9 empates no Campeonato Brasileiro, os números do Campeonato Brasileiro não são bons, perdeu o título do Campeonato Estadual aqui na Arena Condá para o Figueirense, a gente lembra muito bem catarinense desse ano, né? Mas no ano passado foi muito importante para a história da Chapecoense no ano passado, né? Conquistou de forma inédita, a Chapecoense nunca tinha vencido o segundo turno, o retorno do Campeonato Brasileiro, o troféu João Saldanha, enfim, também resultado que levou a Chapecoense à disputa da Libertadores nesse ano, fez um bom Campeonato Brasileiro, neste ano levou a Chapecoense até as quartas de final da Copa do Brasil, deixa o seu legado aqui na Chapecoense, o Rui Costa da mesma forma, Badá, também deixa o legado aqui na Chapecoense, e você acha que talvez com a saída do Rui Costa agora faltou um pouquinho de planejamento, porque a Chapecoense há um mês atrás também dispensou o Maringá, agora dispensa o Rui Costa, será que de repente se o Maringá não tivesse ficado era uma boa peça para esse momento? Enfim, gostaria que vocês comentassem um pouquinho mais sobre isso aí no estúdio, também trouxessem a opinião do torcedor. A gente fica por aqui, fica na Arena Condá para acompanhar também, hoje à tarde vai ter treino no CT da Água Amarela com o elenco da Chapecoense. A gente fica por aqui também para saber que horas bem certinho vai chegar o novo técnico da Chapecoense, o Guto Ferreira, e a qualquer momento a gente pode voltar na programação com mais novidades. Volto com vocês aí do estúdio. Tá certo, então, tá aí a Fernanda trazendo todas as informações a respeito, né, deste momento movimentado na Chapecoense, né? Eu vou começar pelo Rui Costa. Foi muito importante na reconstrução da Chapecoense, isso é inegável e vai ficar marcado na história da Chapecoense, porque depois da tragédia foi o primeiro profissional que então a direção, que está até hoje, né, principalmente o presidente Maninho, o vice-presidente o Ivan Toso, que assumiram o clube logo após a tragédia. O primeiro nome contratado foi o Rui Costa. Ele formou uma bela comissão técnica, aquela comissão técnica do Wagner Mancini, um bom grupo de jogadores. No ano passado ele foi importantíssimo na reconstrução da Chapecoense. Foi um ano espetacular do futebol da Chapecoense, o ano passado, com a conquista do título estadual. Formou um bom time e uma boa comissão técnica. Conquistou o título estadual, Campeonato Catarinense, depois fez bela campanha na Libertadores da América, uma bela campanha, depois de alguns momentos de dificuldade, no Campeonato Brasileiro, saiu de uma zona de rebaixamento para uma 8ª colocação, então não há o que discutir. Isso aí a gente tem que saber reconhecer. O ano passado o Rui Costa fez um excelente trabalho. Esse ano aqui na reformulação do grupo, alguns jogadores foram negociados agora recentemente, a reposição demorou um pouquinho, os resultados começaram, né, a ficar ruins e aí naturalmente que gera desgaste. A gente não sabe exatamente qual é o motivo da demissão do Rui Costa. Foi uma decisão da diretoria executiva que deverá se manifestar a respeito desse assunto. Agora a gente sabe que o mundo do futebol ele é desgastante e a relação, quando o resultado não é o esperado, ela começa a ficar desgastante e talvez por isso, né, tenha ocasionado na demissão do Rui Costa. Então ele está saindo, mas a gente tem que reconhecer o belo trabalho que ele fez. Eu acho que o time do ano passado era melhor do que desse ano. A formação do grupo desse ano aqui deixou a desejar. Pelo investimento que a Chapecoense tem, por aquilo que investe o departamento de futebol, nós deveríamos e poderíamos ter um grupo mais qualificado. Talvez isso tenha pesado até na demissão do Rui Costa. Em relação ao Gilson Kleina, não é uma demissão surpreendente, porque a cultura do futebol brasileiro é essa, aqui em Chapecó, em qualquer lugar. Quando as coisas não vão bem, o primeiro que paga o pato é o treinador. E a impressão que você tinha, que a gente à distância tinha, é de que o Gilson Kleina não conseguia tirar mais nada do time, mais nada do grupo, chegou no seu limite, chegou até ali, e se continuasse assim, a Chapecoense certamente iria ter muitas dificuldades na sequência. Então era preciso criar um fato novo, e aí a diretoria não se omitiu, teve coragem para tomar a decisão, não se omitiu, e por isso que eu acho que a atitude foi correta. Então vamos ver o que é que os torcedores da Chapecoense pensam a respeito deste momento, saída do Rui Costa, saída do Gilson Kleina e também a chegada do novo treinador, o Guto Ferreira. Nós estamos na principal avenida de Chapecó para saber o que o maior interessado, que é o torcedor, pensa sobre a demissão do treinador Gilson Kleina. Vamos torcer que melhore, né? Que a Chapecoense venha fazer uma boa jogada nos jogos agora que vem. Foi bom e nem ruim. Tinha que sair já porque estamos perdendo muitos jogos. Devia ter aproveitado o período da Copa do Mundo, né? Para que chegasse jogadores novos e o treinador pudesse treinar com os novos atletas, né? Agora, por exemplo, chegou jogadores novos e eles mandaram o treinador embora. Aí não deu para aproveitar esses jogadores aí. E para quem não sabia, a surpresa. Estou sem técnico? Sim, o Kleina deixou a equipe. Tomara que ache um técnico bom, porque precisa, porque eu acho que esse ano
Vai ser difícil. De qualquer forma, o torcedor segue confiante. Então, tem 2 grandes jogos ainda aí pela frente contra o Corinthians. Vamos torcer para que venha um bom trabalho aí pela frente. A gente tá apostando nisso. Não pode desanimar, né? Que pode ser time forte, não, mas a Chape é Chape, sempre vai ser, né? É isso aí, Chape é Chape e o momento é de dificuldade, não é a primeira vez que o clube passa por isso. Nos 5 anos da Série A, todos os anos a gente passou por esse momento de dificuldade, de troca de treinador, até de troca de dirigentes, mas a Chapecoense sempre esteve, eu sempre digo, né, que a Chapecoense está acima de tudo e de todos. Então o momento é de novamente união, dar apoio à diretoria, tomou as decisões que a diretoria, pelos seus motivos, entendeu que deveria tomar, algo precisava ser feito e que isso tenha reflexo dentro do vestiário e dentro das 4 linhas para a Chapecoense melhorar e buscar uma sequência de temporada melhor do que teve até aqui. Nosso agradecimento, nosso respeito ao trabalho que fez o Rui Costa, o Gilson Klein. No ano passado pegou o time, a gente não pode esquecer, na zona de rebaixamento, levou para uma 8ª colocação, título do retorno, também entra para a história, é um baita profissional, um cara bacana, né, que a gente respeita e que sempre torceu muito para que ele fosse bem. Só que, infelizmente, treinador vive de resultados. E esse ano aqui, infelizmente, o futebol da Chapecoense não alcançou os resultados. Perdeu o campeonato catarinense, foi eliminada da pré-Libertadores logo na primeira fase. No campeonato brasileiro também não começou bem. O que se salvou até agora foi a Copa do Brasil, né, com a passagem diante do Atlético Mineiro, e agora tem o jogo da volta contra o Corinthians. Então, né, que sejam felizes e tenham sucesso na sequência da carreira deles. E aqui nós temos que nos unir como sempre fizemos. Nos unir e colocar a Chapecoense acima de tudo e de todos, para que, com a força de todos, cada um fazendo a sua parte da melhor maneira possível, a Chapecoense possa sair desta situação difícil. E quem está feliz da vida é o torcedor do Inter, né? Que ontem o Colorado ganhou do Atlético Mineiro. Que baita vitória do Inter lá na Arena Independência. Ó, teve chuva de granizo, teve temporal, jogo interrompido e tudo mais. E no final o Inter acabou vencendo com esse gol do Edenilson. Né, uma bela vitória, uma vitória importante, coloca o Inter na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro. Uma baita vitória fora de casa contra um grande adversário para consolidar uma bela campanha, e a 3ª colocação, o Internacional está atrás do São Paulo e do Flamengo. É uma baita campanha, né? Torcedor do Inter feliz da vida com este momento do Colorado. Dito